Saravá, meu povo! Hoje vamos falar sobre regressão. Me marcaram num vídeo dessa semana aí, não sei se dessa semana, tem um vídeo, viralizou um vídeo aí que é uma pessoa falando, induzindo uma regressão que você faz, é como se fosse uma meditação que você faz, né, através da respiração e tal. E aí, eu não vi o vídeo inteiro, né, tem uns 15, 20 minutos ali e tal, não quis ver inteiro, mas eu vi que tem muitas visualizações e tal, tem muita gente, inclusive não é só aqui no YouTube, tem muita gente falando disso no TikTok, nas outras redes sociais, de regressão, que esse vídeo te ajuda a você ver as suas vidas passadas. Vamos lá. Cada pessoa, né, tem um entendimento sobre isso. Eu não vim aqui criticar esse vídeo, não vim criticar a pessoa que fez o vídeo e nem quem acredita nisso e tudo mais. Não, é longe de mim fazer isso, tá? Não vim falar sobre isso aqui. Eu vim falar sobre qual que é a visão espiritualista da regressão, principalmente dentro dos terreiros, dentro do nosso fundamento, do terreiro que eu sigo. Tá? O que é regressão? Regressão é um exercício que você faz da sua mente em que você divaga em alguns pensamentos, lembranças de vidas passadas. Você não consegue visualizar uma vida inteira passada, até porque você não teria tempo hábil para isso, mas você consegue ver lapsos, você tem lapsos de memórias passadas. Então a regressão é isso. Você consegue ir para momentos específicos, dependendo daquilo que você quer ou daquilo que você precisa em algum momento da sua vida. Não é do jeito que você gostaria, né? Você provavelmente, eu quero visitar a minha vida passada em que eu fui uma princesa. Às vezes você nem foi uma princesa, né? Não é bem assim, gente, né? Não é na hora que você quer, não é do jeito que você quer. Você tem que ter autorização do astral para isso, você tem que ter dentro da sua missão mediúnica algo para te libertar, para te autorizar. Você tem que entender que faz parte do teu karma, entender que tudo que você passa hoje faz parte de algo que você fez nessas vidas passadas. Então, você tem que entender vários processos antes de fazer uma regressão. A gente faz regressão nos terreiros? Fazemos. Na verdade, quem faz regressão são as entidades. Elas induzem a regressão nos médiums, né? Assim como esse vídeo aí que tá rodando na internet induz a regressão através da meditação, dentro do terreiro é induzido também através da meditação, da respiração, do reiki, da energização do corpo da pessoa. A entidade está ali do lado fazendo essa energização, essa imantação do corpo da pessoa. Então o espírito vai sendo induzido a ter esses lapsos de memória. Essa regressão vai sendo feita com o auxílio de uma entidade. Dentro do terreiro é assim. Eu sei que dentro dos centros espíritas também é com o auxílio sempre ou de uma entidade ou do dirigente do centro espírita, sempre com alguém. Você nunca vai fazer sozinho. Por que não faz sozinho? Porque corre o risco de você não voltar. Corre sim esse risco. Olha, veja bem. Eu tô brincando, tô falando com um tom de humor, mas isso é muito sério. É muito sério mesmo. Fazer uma regressão não é bem assim. Você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que estar bem com a sua mediunidade. Principalmente, você tem que estar com a mente aberta. Porque pode ser que você se assuste com o que você vai ver, né? Por exemplo, Carol. Tem horas que eu tenho muita curiosidade de saber quem eu fui e o que eu fiz nas vidas passadas. Eu tenho muita curiosidade, assim, de saber, putz, o que eu fiz na vida passada, quem que eu fui. Será que eu fui homem? Será que eu fui mulher? Porque tem isso também, né, gente? Sabe, será que eu fui rica? Será que eu fui pobre? Será que... Sabe, essas coisas assim? Eu tenho muita curiosidade. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, será que eu não vou me frustrar de saber que eu posso ter sido uma assassina? Que eu posso ter sido uma pessoa muito cruel? Que eu posso ter sido, sabe... será que eu não vou me frustrar e isso não vai me marcar de alguma forma e eu vou ficar mal comigo mesma? Porque eu fui uma pessoa ruim? Então eu não quero isso. Então, quando você vai fazer uma regressão, você tem que estar com isso na cabeça. Você tem que saber que o que você vai ver talvez te faça mal. Talvez não seja bem uma coisa assim que você vai... né? Talvez você não aceite muito bem aquilo que você vai ver. Talvez... Sabe como, gente? Sabe? Você consegue
acompanhar aqui o que eu tô tentando falar? Então eu acho assim que você tem que estar muito bem estudado, muito bem auxiliado aqui, assistido de pessoas, de entidades para te orientar nesse momento, para fazer essa regressão. Na hora dessa regressão, você não vai estar sozinho, você não vai sozinho. É como se fosse um desdobramento. Lembra no vídeo de viagem astral que eu explico o que é desdobramento, o que é viagem astral? Tem esse vídeo aqui no canal, que é quando a gente dorme, né, nosso espírito vai passear, fazer as coisas que ele precisa fazer. A regressão é mais ou menos a mesma coisa. Só que em vez da gente sair do nosso corpo, a nossa mente é que vai pro passado. Essa ida pro passado, a gente não vai sozinho, a gente vai com uma entidade. Quando a gente faz uma regressão dentro de um terreiro, com o auxílio de entidades, com o auxílio de pessoas ali. Então a gente vai com entidades, às vezes com a entidade mesmo que tá fazendo com você ali, às vezes com o nosso guardião, com o nosso mentor. Então tem uma entidade que vai com a gente não vai sozinho, entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer uma regressão a 6 vidas passadas. Eu não vou na minha última vida, eu vou a 6 vidas pra saber o que aconteceu lá que eu ainda não curei, que eu trouxe pra essa hoje. Porque sim, é possível isso acontecer. Talvez algo que eu fiz há 6 vidas atrás, eu trouxe pra essa hoje porque nas outras não apareceu. E só apareceu nessa pra eu resolver. Isso é possível. Então eu vou voltar. E isso é possível de aparecer, inclusive numa conversa com uma entidade, quando você vai no terreiro, assim, ter uma consulta normal, né? Você vai lá reclamar dos seus problemas e você fala lá com o preto velho, por exemplo, meu pai, eu tô aqui porque tá acontecendo isso, isso, isso na minha vida, não sei como é que eu resolvo, não sei o que e tal. Numa conversa simples ali com uma entidade, a entidade percebe que aquilo ali não tá bem resolvido, mas é de outra vida, não é dessa aqui, não. E aí ele te propõe, isso que tá acontecendo hoje é de uma vida passada que você não resolveu. E aí você tem a possibilidade de fazer essa regressão para entender o que foi feito nessa vida passada, para ver o que você tem, se existe a possibilidade de ser resolvida nessa vida e como resolver. Qual é o viés que você precisa para resolver, né? O que vocês precisam entender é que isso tudo que eu tô falando são exemplos que nem sempre isso é autorizado a fazer dessa forma, não é bem assim, não é simples assim, às vezes é muito mais complicado. Eu tô dando exemplos fáceis, eu tô dando exemplos simples do que acontece, né? Mas não é bem assim, voltar numa vida, entender o que eu fiz lá de errado pra tentar resolver nessa aqui. Se fosse fácil dessa forma, todo mundo voltava e ninguém mais tinha problema na vida, não é? Todo mundo tava rico, sem problema de saúde e vivendo num país sem pandemia. Olha só. Então não é bem assim, tá? Não é simples dessa forma. As entidades, elas não têm autorização, assim, de fazer regressão com todo mundo. Você não tem autorização de fazer regressão assim, à torto e direita, todo dia, para todas as vidas que você já teve e tal. Não é assim, tá? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, um vídeo inteiro disso, falando sobre livre-arbítrio, qual que é o processo de livre-arbítrio. Já fiz um vídeo falando de karma e tudo que envolve karma, e que nem sempre a gente pode ter o controle dos dois na nossa mão, né? Que isso depende, um depende do outro, né? A gente depende do nosso karma para construção e libertação dele na nossa vida. Pois bem, o que é a regressão? Nesse processo de respiração, de envolvimento e de meditação que você tem ali dentro do terreiro com uma entidade, isso que eu tô dando exemplo é dentro do terreiro, tá? Eu não tô falando desse vídeo aí que tá rolando na internet, tô falando no terreiro, que é o que eu aprendo, né, direitinho. A entidade vai te envolvendo nos pensamentos, ela vai te induzindo e ela vai te mostrando caminhos, e você vai tendo lapsos de memórias. Lapsos, como se fossem cenas de filmes, né? Cenas em que você estava. Sabe quando você tá assim, em algum lugar e você fala, nossa, parece que eu já tive aqui antes. Nossa, esse cheiro, tive um déjà vu, essas coisas assim. É porque realmente são coisas que você pode ter visto em vidas passadas, cheiros, lugares e tal, que você já pode ter visto em algum momento das suas vidas passadas. E é isso que você vai ter, só que mais
palpável, né? Você vai ver melhor, você vai sentir melhor e você vai ver pessoas que você já conhece, que você já viu, que já passaram pela sua vida, pessoas que estão na sua vida, resgates, pessoas que você está resgatando hoje um afeto, pessoas da sua família. Então tudo que você está vivendo hoje, principalmente relacionamentos afetivos e tal, são de pessoas que em algum momento das suas vidas passadas também tiveram relacionamentos com você. E você pode ver isso em regressões. Então, por exemplo, se você tem um problema com a sua mãe, com seu pai, com alguém, com essa moto, e você quer resolver isso de alguma forma e você não sabe por que você sempre tem problema e sempre as mesmas brigas e tal, e por quê, talvez numa regressão você consegue entender o que aconteceu nas vidas passadas com essas mesmas pessoas e que hoje você tem esses problemas e como resolver. Não é como resolver, você vai resolver assim. Agora eu sei resolver. Nossa! Tive uma regressão ontem e hoje eu sei a resposta da Mega Sena. Não. Não é assim. Você teve lembranças. Hoje você entende um pouco por quê. Por que você tem esse relacionamento. Como você vai resolver é aos poucos, né? É aos poucos que as coisas vão se encaixando para você resolver esse karma, entende? Não é assim. Não é você ter uma regressão há 30 anos para descobrir quem é o ganhador da Mega Sena do dia 31 de julho de 2020 para você jogar na Mega... Não, gente, isso não acontece. Não. Infelizmente não dá. Não dá pra fazer esse tipo de regressão. Eu gostaria de voltar no tempo assim. Ia ser muito interessante. Então a regressão é isso. A gente faz com acompanhamento. E o que eu falei do que pode ser perigoso? Tudo que você vai trabalhar a sua mente, a sua espiritualidade, você tem que ter muito cuidado. Porque assim, você não tá sozinho. Nunca. Você tem os seus guardiões, você tem as entidades que cuidam de você, mas você também tem os espíritos que estão ali, apostos, só esperando o momento pra sugar a sua energia, pra puxar o seu tapete, pra ver você cair, pra ver você, sabe, entrar numa depressão, sabe, essas coisas. Então, tudo que você mexe com a espiritualidade, você tem que tomar cuidado porque também tem o outro lado da espiritualidade, que é o lado ruim, dos espíritos ruins, que estão só cercando a gente ali pra ver a gente cair, pra sugar a nossa energia, pra que eles se fortaleçam cada vez mais. É tipo o filminho mesmo de Marvel, o vilão quer ganhar, entendeu? É dessa forma. Então, quando eu digo pra vocês que essas coisas têm que ser com acompanhamento, dentro de um centro espírita ou dentro de um terreiro, com pessoas que entendem, com entidades que vão estar com vocês ali, orientando, auxiliando nesse momento e vão com vocês na regressão, é porque tem que ter esse cuidado nesse momento, porque se vocês fazem sozinhos, primeiro que vocês não sabem para que época de que vida vocês vão, de qual vida vocês vão. Vocês não vão saber quem que vai com vocês. Porque assim, uma coisa é o guardião cuidar de vocês e tal, tá, todo mundo tem um Exu, todo mundo tem uma pombogira para cuidar, né? Eu tenho os seus 7 portas, eu sei que eu tenho a Dona Maria Padilha. Graças a Deus eu tenho esses 2 anjos da guarda na minha vida. Só que assim, eu também tenho o meu livre-arbítrio e eles sabem disso. Então, eles sabendo que eu tenho meu livre-arbítrio e que mesmo sabendo do perigo que pode ser eu fazer uma regressão sozinha, eles não podem ultrapassar a minha vontade. Pensa assim. Bom, ela tá fazendo porque ela tá com vontade. A gente vai proteger ela até um momento. Se mesmo sabendo do perigo ela ainda está fazendo, a gente protege ela até aqui. Passou daqui, a gente não protege. A gente não tem como. Porque aí a gente vai ultrapassar o livre-arbítrio dela, certo? É assim que funciona. Eles não vão pegar a gente lá do buraco e trazer, sendo que a gente se enfiou lá porque a gente quis. É isso que dá merda, gente. É isso que dá merda. Você acender uma vela no meio do nada, você fazer uma simpatia achando que tá só fazendo um adoçamento, que não é amarração, é só um negocinho, é só uma simpatia.
Não é nada. Ai, é só uma regressão, é só um videozinho, é só uma meditação, não é nada. Tudo que você acha que é besteira e que de alguma forma vai sim trabalhar a sua mediunidade, que vai sim trabalhar a sua espiritualidade e vai mexer com o astral, pode dar problema pra você, pode trazer problema sim pra você. Então toma cuidado. Essas coisas têm que ser feitas dentro de lugares onde tem proteção, onde tem pessoas que entendem, onde tem entidades pra te auxiliar, pra te orientar nesses momentos. Não faça essas coisas em casa, porque você pode atrair espíritos ruins. É simples. É muito simples. Por que tem tanta gente com depressão nessa pandemia? Por que tem tanta gente com desenvolvendo síndrome do pânico, com ansiedade, com crise de ansiedade desesperada, sabe? Por quê? Porque tem um monte de merda acontecendo fora, né? Um monte de espírito, que eu já comentei sobre o que tá acontecendo na pandemia, né? Essa energia toda que tá fora de energia ruim e desse vírus e pessoas morrendo. Então olha a energia ruim que estamos vivendo e ainda assim as pessoas mexem com essas coisas, atraem mais coisas, então é óbvio que essas coisas acontecem. É óbvio, você tá atraindo, você tá, né, mexendo. Fica quietinho, não mexe. Acende uma vela pro anjo da guarda e tá tudo bem, ó. Eu fiz um vídeo sobre altar, como montar um altar em casa. Faz um altarzinho. Olha que coisa mais fácil que tem. Faz um altarzinho pra rezar pras entidades, rezar pro seu anjo da guarda. Faz essas coisas mais simples, não faz regressão. Regressão deixa fazer dentro do terreiro. Quando o terreiro voltar, a pandemia acabar, vai no terreiro e vai fazer regressão. Daí sim, se for autorizado, se você, né, estiver no seu caminho, se estiver no seu merecimento e todas essas coisas que a gente já sabe, aí você faz uma regressão. Mas não fica mexendo com espiritualidade, gente. A gente sabe que tem muita coisa aí só esperando o momento da gente cair, né? Imagina se você... A hora que você fecha o olho, que você entra numa meditação profunda para fazer regressão, é a hora que os espíritos maléficos estão ali só esperando você entrar nessa... E o que acontece? Quando você volta com um obsessor, e esse obsessor pode fazer você virar um alcoólatra, ter um outro vício, ter uma depressão, desenvolver uma síndrome do pânico, de ansiedade, qualquer outra coisa. Milhões de coisas podem acontecer, entendeu? Quando você volta da sua regressão, é quando esses espíritos ficam te obsediando. E aí, se você faz no seu quarto, por exemplo, seu quarto vai estar lotado de espírito, de coisa ruim. Toma cuidado com essas coisas que vocês veem na internet. Toma cuidado. Dê preferência aí no terreiro. Dê preferência aí no centro espírita. Só isso que eu digo, tá? Nossa senhora, falei pra mais de metro. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.